Olá, graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a respeito dos nossos pequenos grupos. À medida em que a igreja cresce, fica bastante fácil a gente se esconder dentro dela, camuflar. Você congrega e ninguém sabe quem é você, e você também não sabe quem é ninguém da igreja. Ninguém te conhece e você não conhece ninguém da igreja, né? Então, uma das ferramentas que faz a gente ter uma comunhão verdadeira com a igreja é através de um grupo pequeno, ou de um pequeno grupo, como nós chamamos aqui, PG, que combina com a nossa cidade também, né? PG, PG. Uhum. E hoje eu tenho aqui comigo esses irmãos, eles mesmos vão se apresentar e compartilhar com vocês quais são as bênçãos, os ganhos, né? Porque tem ganho, né? Sim, com E por que certeza. não falar também ganhos e perdas? Porque tem perdas também. Sim, Mas sempre quando é perda para um, é ganho para outro, é né? Nós vamos verdade. ouvir até de gente aqui que ganhou comida, por exemplo. Alguém perdeu para dar, né? Oh, Vamos orar então, colocar nossa vida diante de Deus. Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos tem dado o privilégio da comunhão, do convívio entre irmãos. Obrigado porque o Senhor tem feito de nós família no Senhor e os pequenos grupos também têm nos alinhado um com o outro e exercitado a nossa fé e o nosso amor um com o outro e nos feito cumprir assim a tua promessa. Capacita-nos a vivermos essa verdade em nome de Jesus. Amém. amém, Senhor. Amém. Queridos, tem algumas perguntas para vocês e antes de começar com a primeira, eu queria ler um texto do Evangelho de João 13, que está no versículo 34. É simples e bem conhecido, onde ele fala: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. É nisto que todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Nós temos falado bastante a respeito de cuidar do outro, amar, servir o outro. E a primeira pergunta é exatamente essa daqui. Ah, por que será que nós precisamos disso? Por que será que a gente precisa praticar esse cuidado, amor e serviço? Quem começa? Pode ser aqui? Daniela. Pode. As damas Bom, primeiro. meu nome é Rita, sou esposa do José. E por que nós precisamos ter esse cuidado, né? Amar é um mandamento, é uma ordem. E nós temos que respeitar as ordens, né, que o Senhor deixou para nós. Então, se amar é ordem, servir é cuidado, né? E nós podemos lembrar que Jesus esteve aqui servindo, não sendo servido, né? Então, nós temos que amar, nós temos que servir como ele fez conosco e cuidado. Nós não podemos simplesmente abandonar os nossos irmãos, né? E eu mesmo recebi muitos cuidados, né? Mas eu falo mais para Legal. frente, Você tá acha bom? também que é importante? E o porquê? Cuidar, amar e servir. Por que que nós precisamos? Eu também acho importante também, né, amar uns aos outros, né, porque as pessoas vão ter a oportunidade de sentir o amor que a pessoa tem um para com os outros, né, e ser bem recepcionada também, né, e, e falar da palavra de Deus para a pessoa, né, para que ela possa estar voltando mais vezes na igreja, né, e estar participando, né, e participando do PG também, que é importante também, Legal. né? É um momento agradável, um momento que nós temos a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus e também estar podendo ouvir o que as pessoas têm para falar, né? Falar cada um da sua história, cada um dos seus problemas, onde que a pessoa se sente mais à vontade, não vai se sentir constrangida, né? Um ambiente menor, É né? um ambiente melhor, né? Diferente da igreja, que é muito grande, dá para ter esse momento de conversa com a pessoa. E no PG a Legal. gente tem essa oportunidade de estar ali abraçando os irmãos, compartilhando, ouvindo da porção da palavra do Senhor, né? Legal. E orando um pelos outros, né? Por que você acha que é importante? A Rita já falou que é Rita do José, então já apresentou. Sim. Fala o seu nome e o porquê que você acha que é importante o cuidado, o amor e o serviço.
Graça e paz. Eu sou o Roberto. Estou congregando aqui na igreja há praticamente 2 anos. Então eu vou focar no que eu recebi aqui. Quando eu cheguei aqui, eu fui amado. E como qualquer pessoa, eu cheguei com problemas, algumas coisas a serem resolvidas e fui cuidado. E com tudo isso que aconteceu na minha vida, eu aprendi a servir, a receber novas pessoas, a trabalhar hoje em prol do Senhor. Então, amar, cuidar e servir foi exatamente o que aconteceu comigo nessa igreja. Você acredita que os pequenos grupos colaboraram com isso? Ah, sem o pequeno, é um complemento os pequenos grupos, né? E eu vinha de outra linhagem, né, batista, lá também tinha, mas a ênfase aqui é um pouco diferente. Então a gente tem um complemento do que a gente vem aprendendo aos domingos, junto com a comunidade. Para mim é Legal. muito importante o pequeno grupo. E para você, fala também seu nome e qual a importância que você vê, por que que nós devemos cuidar mais servir? Graças a paz, irmãos. Me chamo Maurício. Também estou na igreja aí há um ano e pouquinho, um ano e meio, mais ou menos. Quando eu leio amar, cuidar e servir, eu analiso da seguinte forma: é, é uma forma de Deus manifestar o poder dele através das nossas vidas. Eu entendo que se Deus hoje ele quiser mover uma montanha de um lado para o outro, ele vai mover. Ele é Deus, ele é poderoso para fazer isso, né? Então ele faz da forma que ele quiser. Mas a principal forma hoje de Deus manifestar o poder dele na vida das pessoas é através do amor, do cuidado e do serviço que a gente pode prestar para o outro irmão. Legal. Então através disso eu creio que a gente consegue ter uma ideia do cuidado que Deus tem conosco Legal. através da vida de um outro irmão. Engraçado, a gente está aqui então com um grupo de 1 ano e meio, 2 anos na igreja e um grupo com quantos anos, Rita? 25 anos. 25 anos, né, Zé? 25 Então, anos. de 2 para 20, de 2,5 para 20, é 10 vezes mais, né? Uhum. Então, veja que para quem está recém-chegado, 1 ano, 2 anos, para quem está há 20 anos, o PG continua sendo esse lugar. Uma Sim. segunda pergunta, então, é como é que você enxerga isso sendo praticado dentro do PG? Vocês falaram que é amar, receber, inserir. Como na prática isso acontece dentro do ambiente do PG? Ah, simples, simples. Ano passado, meu esposo sofreu uma cirurgia, né? E eu tive um desgaste muito grande correndo com ele para lá e para cá. E quando chegou no final do ano, por conta disso, eu tive herpes zoster. E aí eu percebi o cuidado dos irmãos, porque até então eu sempre cuidei, vou, precisa no hospital, estou para lá, para cá, e de repente eu me vi precisando do cuidado. E as irmãs se reuniram rapidamente lá e começaram a mandar comida lá para casa, né? Então, como infelizmente o meu esposo não cozinha, ele limpa bem a casa, tudo, Então, o mas Zé dos meus. Deixa eu cumprimentá-lo, Zé, aqui, ó. Deixa eu cumprimentá-lo. Você não cozinha, Não. você não cozinha, você é dos meus. não. Então, e por conta disso, né, nós ficamos recebendo essa alimentação. E eu fiquei um período de uns Quanto 10 tempo? dias, 10 mais ou dias? menos, e fui sustentada pelo PG, né? Então, todo dia batiam lá meio-dia e vinha lá a comidinha e nós não pagamos nada por Que isso, né? maravilha. Melhor do Uma que hotel, viu, maravilha. gente? Bem Porque no melhor. hotel, talvez Verdade. você até receba comida na mão, mas é pago, É né? pago. O PG deu isso de graça, né? É De uma graça. forma prática. Fala você uma forma prática de como o PG pratica esse amor. Na minha vida, o PG, na primeira vez que eu fui participar de um pequeno grupo, né, eu me senti assim com um pouco de vergonha, acanhado, né, mas eu vi que as pessoas estavam fazendo com que eu se sentisse à vontade no grupo ali, né, no meio dos irmãos, ali como todo mundo como filho de Cristo, né, e que eu podia sentir vontade, sentir bem ali, né, aí eu passei também a se envolver mais, né, eu me sentia mais à vontade, me abrir mais, né, me deram essa oportunidade, né,
E é muito maravilhoso estar ali junto com os irmãos, podendo Bom, compartilhar da palavra do Senhor, né? Podendo estudar, né? Aprender mais da palavra do Senhor, né? Aonde que a gente tem a oportunidade de aprender mais, né? Ter um tempo assim, de comunhão com os irmãos, né? legal, E, vocês falaram, ó, comida e palavra, né? Uhum. É a comida física Física e a palavra. e a sim, comida É, espiritual, espiritual. né? Então, vai realmente de tudo aquilo que a pessoa precisar, né? Com certeza. Roberto, então fala um pouquinho de uma experiência prática de você ter visto esse cuidado, esse serviço e amor. Então, quando eu cheguei no PG, foi como o irmão comentou agora, a gente chega meio acanhado. São pessoas que a gente vê no culto, não tem uma certa comunhão, Uhum. mas no segundo PG eu cheguei lá com problemas, porque aquele que fala que não tem problema, né? Tá mentindo, Tá né? mentindo, exatamente. O pessoal do meu PG me deixou tão à vontade, tinha lá cerca de 14 pessoas. Eu falei coisas que eu só tinha falado pro meu pastor, Legal. entendeu? Ali eu fui exortado, eu fui cuidado, me senti amado e dali para frente o PG passa a cada 15 dias, passa a você olhar na agenda para ver quando tem o PG. Para quê? Para você continuar. Então, o que eu quis dizer com isso? Eu não tive problema nenhum de abrir coisas pessoais minha e eu fui cuidado, fui bem amado. Que bom, né? Falta isso hoje, gente. Falta um espaço para quem você possa contar suas lutas e dificuldades, Sim, eu quero acrescentar né? mais uma coisa. Porque dentro da igreja, nós temos o pastor, mas o pastor tem 550, 600 ovelhas e, poxa, a gente tem que correr atrás dele porque ele tem uma vida bem agitada. No PG, mesmo fora da data do PG, eu fui na casa do irmão, conversei com ele explicou, batemos papo, Verdade. orou, ele cuidou. É isso que eu Cuidado. quis dizer. Não que o pastor não É queira um falar, pastoreio mútuo, né? não que o pastor não queira falar. Ele fala, mas não tem só eu, não tem só nós. Tem muita gente precisando. Então o PG ele faz esse papel de pastoreio mútuo também, né? Exatamente. Pastoreio mútuo, né? E para você, Maurício, uma forma prática? Pastor, já tive inúmeras experiências dentro do PG, tanto do cuidado que as pessoas têm umas com as outras, o amor, né, o próprio serviço, não só de ser servido, mas também de servir. Mas o que eu percebo, a principal diferença é realmente na oração. Na oração, Legal. porque nós temos uma listinha lá no nosso PG em que a gente nós somos em 10 casais hoje, né? Já até tá virando um 20, MG, né? Então, Um médio grupo. Não é mais PG, é médio grupo. E PG. nessa listinha, tipo, o casal Maurício e Renata ora pelo casal Otaviano e Giane. E aí, cada casal ora por um outro casal, na verdade, a família, né? E isso é legal porque ele, como você olha especificamente para uma família, então você acaba ligando para a família nessa semana, mandando Legal. uma mensagem, perguntando se está tudo bem, se tem algum pedido específico, ou algum agradecimento, né? E isso, Legal. assim, além de nos aproximar mais ainda, porque a gente vive ali praticamente semanalmente o nosso PG, ele mantém esse contato aí praticamente diário, né? Então você sempre está conversando ali, ou com a família que você ora, ou então no grupo do PG mesmo. E eu percebi que realmente esse ciclo de oração uns pelos outros, Legal. ele faz uma diferença bem grande na vida Orar. de todas as E famílias ali. vejam só, né? O amor é mandamento, que é amar uns aos outros, e orar também é mandamento, que é orar uns pelos outros. Então o PG ele cumpre essas ordens, né? Ele cumpre esses mandamentos de Deus. Domingo a gente não ora? Ora. Mas domingo a gente também não ama? Ama. Mas o PG, de fato, é personalizado. Cada PG tem a sua cara. Você vê aqui, né? Ó, PG com 14 pessoas, PG com 10 casais, já são 20 pessoas. Tem PG com pelo 20, menos, com 14, tem PG com 10, com... então, essa dinâmica personaliza, você vai num grupo em que você se sente realmente à vontade, né?
Uma terceira pergunta para a gente continuar aqui, a caminhada é sobre qual o papel do PG para manter as pessoas na igreja? Em que medida você acha que ele colabora para evitar que as pessoas entrem pela porta da frente, nem sejam vistas e saiam pela porta dos fundos, né? Por quê? Tem várias coisas que prendem uma pessoa na igreja. Às vezes é um ministério, eu estou naquela igreja porque eu trabalho, eu me encontrei num serviço, eu canto, eu toco, eu dirijo uma reunião, eu dou aula na IBD, eu cuido das crianças. Mas às vezes não é um ministério necessariamente que vai segurar a pessoa na casa, é o próprio PG. E então ele tem um certo papel. Você enxerga isso também como sendo um dos papéis do PG? E de que forma você enxerga? Eu acredito que é acolhimento, né? Dentro do PG é acolher as pessoas, não é só no PG, é até na igreja mesmo. Quando a gente vai receber as pessoas, acolha bem as pessoas. Quando mostra lá na frente, olha, esse é um visitante, acolha ele, para ele se sentir em casa. Porque todas as vezes que ele se sentir em casa, ele não vai querer sair daqui, né? Encontrar uma E família, né? encontrar uma família entre nós, né? Até no que vocês colocaram agora, uma coisa que é interessante também, às vezes você entra no PG, como o irmão colocou, você está com um problema. Aí a ordem do PG é pregar a palavra, orar, né, e alimentação. Só que o que a gente faz? A pessoa está com problema, ela veio com problema, muitas vezes a gente para tudo e ouve a pessoa. Legal. Esquece tudo que ia fazer e ouve a pessoa, porque a pessoa vai se colocar lá, talvez até choro, e aí você está acolhendo ela e você está orando Muito com legal. ela e vai continuar tratando dela até que ela se restabeleça. Muito Tá? legal E é ver muito isso. bom Sabe isso por aí. quê? É Eu isso penso o que é um seguinte, pequeno grupo. não tem como parar um culto domingo à noite por causa do problema pontual do fulano ou do ciclano. Né? Isso que a Rita falou é muito importante. Veja só, você tem uma dinâmica própria ali, o de você está com 10 pessoas, umas 10 pessoas. mais ou menos. Se eu estou numa casa reunido com 10 pessoas, eu tenho um tema, eu trouxe um texto, eu trouxe uma palavra, eu tenho um foco. Mas eu descubro que naquele dia o Maurício está triste, teve um baque terrível na vida pessoal, financeira, não sei, profissional, saúde, mas literalmente o irmão chegou chorando aqui no PG. Chegou chorando no PG. Vai acontecer o que a Rita falou. Às vezes, todo mundo se sensibiliza com aquele um e vamos parar. Sim. Vamos parar o que a gente tinha pensado e vamos ouvir um pouquinho mais esse irmão. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção. Vamos dedicar um pouquinho mais de tempo para esta causa. Num grupo, num culto de domingo, eu vim pregar domingo passado sobre alegria. E se eu descubro que um está triste no meio de 600? Você acha que eu mudo o tema? No culto de domingo à noite? Não tem como. Não dá, não tem como. Não é um PG. Então, esse é um ponto fundamental, né? O PG consegue, de fato, ser uma igreja que atende mais à necessidade pontual de cada pessoa. Para você, Zé. Eu acho que também o importante do PG também é que abrange mais as pessoas, né? Segura a pessoa, essa Segura ideia mais de, as de, pessoas, de não sair pela porta dos as fundos. pessoas vão se sentir mais à vontade, mais acolhida, né? E vai estar junto com a gente ali, compartilhando, como eu falei, da palavra, né? Às vezes a pessoa tem algum problema de, seja qual for, né? E quer compartilhar com um grupo, que aí ela vai se sentir à vontade, não vai se sentir constrangida. Porque às vezes na igreja não tem como acontecer isso, né? Para quem é tímido, né? Para quem é tímido, né, Zé? Aí, aí nós paramos para ouvir a pessoa, deixa a pessoa se abrir, falar tudo que ela está sentindo, que está acontecendo, né? Para que nós possamos estar abraçando essa pessoa, estar orando pela essa pessoa, né? E incentivando ela também a estar continuando com a gente no grupo, participando, todas as vezes que tiver o grupo, né? Ela possa se sentir amada por todos ali, né? E isso aqui hoje é um PG, né? Isso aqui hoje é um PG. Para o Zé tá falando, é um PG, viu, gente? É como aconteceu comigo. Eu me senti amado aqui na igreja, porque na outra igreja, como a Rita falou, na presbiteriana, eu não senti esse amor por mim, esse abraço. Né? E aqui na igreja eu senti esse abraço, eu fui acolhido, isso não bem estava no recebido, script, viu, gente? Né? E eu me senti bem.
No tanto que eu estou aqui há 25 anos na igreja Que bom. e pretendo continuar Que aqui bom, na até. presença do Senhor e dos irmãos. Já Então, fizeram muito bom. a propaganda da diferença do PG Batista e agora ele fala presbiteriano, faz isso aí tá muito comprado. É. Isso aqui é muito comprado. Isso não foi ensaiado, foi na hora. Roberto, você acha que segura a questão da pessoa não sair pela porta dos fundos ou Eu não? vou pegar o gancho do Zé, já que ele tocou que ele não era amado. Eu estava na outra igreja há mais ou menos 13 anos. Só saí de lá porque eu mudei, vim para Praia Grande. E eu era muito amado lá, muito. Ele conversou com o meu antigo pastor, sabe de tudo. E eu recebi, Zé, esse mesmo amor aqui, Sim, Glória a Deus. entendeu? glória a Deus. De repente, se eu não tivesse sentido esse amor aqui, eu não estaria aqui, Com certeza. entendeu? Com certeza. Não estaria aqui. E logo eu já fui para o PG. O que eu penso da pessoa ir para o PG? Entra uma pessoa na igreja, ela não entrou de graça na igreja. Vamos pensar que a pessoa não é convertida. Ela entra, ela está pedindo socorro, eu penso assim. Sim, muitas vezes Sim. é. Exatamente. É um Aí hospital aqui. ela é convidada para ir para um PG, ela já vai se sentir acolhida, amada. Daí é um complemento. Para o segundo, terceiro culto, ela aceitar Jesus. Porque ela está vendo o amor dentro da igreja, ela está vendo acolhimento e vê que a igreja tem comunhão. Ah, é muita gente, mas tem comunhão. Entendeu? Então eu acho muito importante o PG. Volto a frisar. Você acredita também que ele colabora para isso, para a inserção, para a pessoa permanecer na igreja e não entrar fácil e sair fácil, né? Totalmente, pastor. O que eu vejo no PG é que você cria o relacionamento, né, entre as pessoas. O PG ele possibilita isso, você criar relacionamentos ali com um grupo menor, que vai fazer toda a diferença para a gente no domingo. Então, um exemplo, quando acaba o culto no domingo, são 500 ou 600 pessoas no salão. E aí, assim, se misturam as pessoas, e se você não tem um relacionamento com alguém mais próximo, você acaba ficando meio perdido, meio isolado, coloca a tua cadeirinha lá no canto e chispa, né? Vai embora. Vai embora. Eu falo isso porque eu já tive experiência na minha igreja anterior. No começo foi muito difícil esse relacionamento, porque e isso vinha até de mim, não era culpa dos irmãos. Por opção própria, eu entrava na igreja, ouvia a palavra, acabava, eu já ia embora. Eu não procurava me relacionar, porque também não me sentia muita vontade. Eu via que a igreja criava os seus grupinhos ali no salão e eu automaticamente ficava excluído. O PG já traz essa possibilidade. Você tendo esse relacionamento na semana, no seu pequeno grupo, no final do culto de domingo, por exemplo, quando todo mundo ali já está se arrumando para ir embora, aí você olha, você encontra um do seu pequeno grupo, e aí você puxa para bater um papo, e aí às vezes o papo vira uma pizza. Isso, você tocou num assunto fundamental, porque tem a ver com a próxima pergunta. O que não pode faltar num PG? Opa! A pizza, né? É claro, mas isso realmente, né? Mas além da comida, o que não pode faltar num PG, Rita? Oração. Oração. Porque, Jogo né, rápido, nós então vamos lá. precisamos orar, Oração. né? Cuidar desse irmãozinho. Né? Eu já Então, comecei tem com dar aquilo oração, que né? você levantou a bola, é A comida, pizza. oração, Oração. A presença de Deus, né? a presença de Deus. Ser espiritual, né? Espiritual, Fazer com que ser espiritual lá, porque a presença de Deus é o que vai fazer com que não seja um mero encontro. Sim. Porque encontro pode ter em qualquer lugar e não necessariamente para buscar Deus, mas só para buscar a pizza. Pois Roberto, o que não pode faltar? Há um bom debate sobre a palavra. Legal, legal. Isso é bom. Um bom debate sobre a palavra. É sair dali Isso é bom. alimentado da pizza, Sim. mas Isso é a palavra, né? Primeiro. Até na hora da pizza debater. Isso também. Não pode engasgar, Que né? legal, né? Na hora da pizza. É verdade, você está debatendo. Porque, na verdade, isso mostra, assim, gostoso comer. Não pode faltar comida no PG. Mas até o momento de comer, refletir na palavra e mostrar assim, olha, nós estamos aqui principalmente por causa disso, né? Sim. E para você? O Eu- que não pode? Eu vou na linha do Roberto aí, pastor. Até uma experiência que a gente viveu no último PG, que foi sexta-feira. A gente, por alguns motivos, já não estava conseguindo se encontrar há algum tempo, né? E quando a gente voltou na sexta agora,
o Cris e a Silvia abriram para todas as famílias um pequeno espaço para a gente relatar o que foi vivido nesse período em que a gente não conseguiu se encontrar, né? Então, todo mundo lá externou o que viveu nesse período, e aí depois virou um período de oração, cada um pela vida do outro irmão, e a gente tinha feito nesse PG um tema junino, como se fosse uma festa junina. Então imagina, né? Já estava todo mundo assim naquela Eu vim de xadrez hoje. ansiedade Poxa, será que tem para alguma as coisa comidas desse? típicas que estavam lá no prato nos aguardando, porque demorou um pouquinho, cada família expôs a sua situação. E aí, quando todo mundo pensou que, opa, agora vamos atacar, né? Aí o Cris, não, mas calma aí. Não, a gente não pode ficar sem Bíblia. Então, não pode faltar a Bíblia. Independente do dia, da situação, se demorou, se foi rápido, tem que ter a palavra lá, a porção da palavra, né? E foi muito abençoada essa porção da palavra. Foi breve, mas foi profunda. E no PG não pode faltar Bíblia de forma alguma. A gente não pode só ser um encontro social. O objetivo principal é a palavra. Muito bom. E para fechar, nosso tempo já está esgotando. Me fale aí qual é o seu PG, já que ele mencionou aqui o Cris, né? Já está falado. Fala o seu líder e o co-líder do PG. É o Cristiano Furtado, né, o presbítero, e a co-líder. Silvia, E a é Silvia. a Silvia, a esposa dele. Tá bem. E você vai falar aí o seu PG e no seu momento de vida cristã, qual é então a importância pessoal hoje do teu PG, do PG para você? Todos que estão aqui trabalham na igreja e servem nas mais variadas áreas, né? E além de estar inserido no ministério, está inserido num PG. Então fale da importância hoje. O PG está me ajudando em tal área. Fala qual é o PG, o co-líder, e em que área você sente que está sendo pessoalmente ajudado. O nosso PG chama integração. Líder? Eles usam o líder? PG como E o líder? adulto. É o senhor José Avelino e a Avelina esposa Doralice. Tá. E eles usam, né, o PG é maturidade, né? O pessoal mais idoso desse grupo. Aliás, é um grupo que Mais cabeça branca, ele cresce um pouquinho, depois ele diminui, ele enxuga, aí entra gente nova, como ontem, né? Isso é bom, Tivemos né? o nosso PG, entrou gente nova, até estava discutindo com o pastor, ele falou, não, mas é bom, né? Se o grupo está pequeno, tem espaço para os novos chegarem, né? Porque se tivesse grande, já no tinha do Maurício com 20 já não dá, desmembrar, né? Não tem casa que aguente. Não, né? Mas é um grupo gostoso, Legal. né, pastor? E é bom hoje, estar Rita, está assim, te ajudando né? em alguma área? Hoje, o que você atribui assim? Hoje, para mim, hoje mesmo está sendo fantástico nessa área da minha vida. Eu tenho sofrido muito com um problema de saúde, né? E o pequeno grupo tem me acolhido muito, né? E assim, orado bastante pela área de saúde. Bom. E você? Hoje? Eu também me sinto bem também com o nosso pequeno grupo também, porque estou sendo bem acolhido, bem assistido, principalmente em oração. Oração. Né, em questão da saúde, né? Eles estão sempre preocupados, orando por mim, né? Pela minha saúde. Agora que eu estou aguardando uma cirurgia da hérnia, né? E estão orando por mim. É pontual hoje. Ontem nós tivemos no grupo lá e ficamos sabendo de outras pessoas que estavam precisando de oração. Nós reunimos todo mundo lá, orando para as pessoas que fez o pedido de oração. E o José Avelino até mandou no WhatsApp para nós, para a gente não esquecermos. Quando tivermos fazer a nossa devocional, estudo da palavra, e lembrar de todos aqueles que foi colocado ali, que fizeram um pedido de oração para estar orando para as pessoas, não esquecer deles. Para você, o momento pessoal que você está vivendo, qual a importância hoje do PG? Em que está te ajudando hoje? Eu estou no PG do Júlio e da Regiane. Deus foi tão bom comigo que eu caí num PG onde o líder ele dá cursos sobre liderança. E da outra igreja eu saí de lá fazendo um curso e dando o curso. Então, para mim, é importante, tem oração para a saúde, para as pessoas que, às vezes, que nem a irmã falou, para o PG, para cuidar de uma pessoa, mas está me capacitando a cada vez mais a entender da palavra de Deus. Aí,
tem os cursos de capacitação que eu estou fazendo todos com eles. Para mim está sendo uma benção. Que bom. Ferramenta pessoal de crescimento bíblico. Para você, Maurício, a gente encerra ouvindo hoje em que te ajuda, pessoalmente. Principalmente, pastor, na vida espiritual, no desafio, né? Lá no nosso pequeno grupo, nós somos muito incentivados. Já tem esse grupo que eu falei, né? A listinha de oração. Então, você tem aí um compromisso mesmo, né? Com a outra família e com os outros irmãos do PG em estar constantemente em oração, pelas causas, né? Pelos pedidos, pelos agradecimentos. E nós somos desafiados também a até levar estudo, né? A gente não vai lá só para ouvir. Então, nós somos desafiados a estudar durante a semana. Ano passado nós até adotamos uma revista. Esse ano nós temos também uma revista, porém não está sendo estudo toda semana. Mas assim, nós somos desafiados a ler, a entender e a trazer Transmitir. exatamente, transmitir o que você entendeu. Que é uma outra oportunidade que talvez em outro ambiente da igreja você não terá, né? Exato. Em qual outro ambiente da igreja você vai ter a chance de você ministrar o que você aprendeu, né? O pequeno grupo, ele também te dá essa oportunidade. Como a gente falou, às vezes a pessoa é tímida, você não quer falar na frente de 500, Exato. mas na frente de 10, 12, 15 Não é pessoas, fácil também, né? você Mas já- você se sente ali, Treinado, pelo relacionamento né? que você já tem com as pessoas, você acaba se sentindo mais à vontade. Legal. E às vezes o teu líder ali, ele pega um gancho do que você falou e dá uma complementada. Muito legal. Então você se sente mais seguro Sim, ali sim. para Você poder... se sente seguro que é capaz de falar para 500 pessoas depois. Exato. Mas para quem já ministra curso, você está resolvido com isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Rita. Obrigado, Zé. Obrigado, Roberto. Obrigado, Maurício. Obrigado você que assiste. Espero que de fato tenha se sentido desafiado, motivado, né? E inspirado a continuar, perseverar para você que já está, ou começar para você que ainda não tem um PG. Quero orar pedindo isso e que Deus nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, continua dando comunhão na tua igreja, comunhão Amém. na tua casa, fazendo as pessoas gostarem do convívio pessoal e assim viverem a prática do amor um ao outro, cumprindo o teu mandamento, Sim. em nome de Jesus. Amém. 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 Grande abraço, Deus abençoe.